Opa, meu nome é João Vitor. Recentemente eu terminei a minha residência de clínica médica aqui no Hospital das Clínicas em São Paulo, na USP. E nessa semana a gente vai mostrar para você exatamente como é a entrevista de residência médica, para você saber o que as bancas esperam de você e assim você conseguir se destacar em meio à multidão de candidatos que vão concorrer contigo e também vão passar por essa entrevista. E se você é como eu era, na época que eu estava estudando para as provas de residência, talvez esteja pensando, pô, o foco agora tem que ser nas provas teóricas e práticas, porque é reta final, e eu vou concordar contigo, gente, é reta final, às vezes você não vai ter tempo para parar para ver outras coisas, mas aqui basicamente a gente fez aulas tão curtas e tão objetivas e mais leves, que vai ser um momento que você vai parar para relaxar e assistir a aula. É isso que eu quero, que seja aqui um bate-papo entre a gente e que você relaxe totalmente, porque afinal de contas, bicho, a entrevista de currículo vai valer 10% da sua nota final. Então é importantíssimo que você consiga se destacar também nessa fase do processo seletivo. E pensando diretamente nesse assunto, eu e o nosso time de professores, todo o time aqui que fez residência com a gente na USP, passou não só na USP, na Unifesp, na Unicamp, na Unesp, no Sírio, no Einstein, na USP Ribeirão, na Santa Casa, no IANSP, no SUS, no Brasil inteiro. Foi essa galera que fez inúmeras entrevistas nos processos de residência em inúmeras especialidades, teve cirurgia, teve pediatria, teve clínica médica, tem oftalmo, tem neuro. A gente compilou todas as experiências, sejam elas positivas ou negativas, para trazer para vocês tudo sobre a terceira fase dos processos seletivos, beleza? Então, eu tenho certeza que quando terminar essa semana você vai saber exatamente o que as bancas esperam de você, como é que você vai se portar, o que você pode falar, o que você não pode falar, como tem que ser a sua postura para você brilhar nas entrevistas que você for fazer daqui para frente, beleza? Não bastasse toda essa experiência que a gente acumulou, né, não nossa também, de todos os nossos professores, a gente recentemente teve a experiência de entrevistar mais de 400 candidatos, né, no CRMED presencial. Foram quase 10 turmas que a gente já entrevistou e, cara, dessas 400 pessoas eu vou te dizer, talvez 30 pessoas ali, menos de 10% tenham se destacado. Se destacado no sentido de que no momento que eles saíram da entrevista, automaticamente eu e quem estava do meu lado na banca pensou, cara, é essa pessoa, essa menina, esse cara que eu quero na minha instituição. Ah, por que, João? Porque ele conseguiu gerar uma conexão em menos de talvez 5 minutos que dura a entrevista, ele conseguiu gerar uma conexão e mostrar o médico excelente que ele é, a pessoa humana que ele é, a pessoa dedicada, esforçada, humilde que ele é e que, mais que isso, ele quer muito estar na minha especialidade e na minha instituição, fazendo essa instituição que ele veio fazer a entrevista. Então, basicamente, a minoria das pessoas conseguiu mostrar isso. Teve talvez metade da galera, umas 200 pessoas, foi aquele famoso não fede nem cheira, bicho. O cara basicamente passou em branco, do jeito que entrou, saiu, não teve ali pontos muito negativos, mas não teve pontos positivos, e isso é um problema para você, porque muitas vezes você vai precisar do teu pontinho extra ali na entrevista para dar aquela guinada, para passar os teus concorrentes, e se você não consegue se destacar, você não vai conseguir subir, né? Beleza? Então, isso é importantíssimo que vocês entendam. E aí, basicamente, gente, aí teve uma galera ali, talvez umas 180 pessoas, que deram um tiro no pé. Tiro no pé por postura inadequada, demonstrando claro nervosismo, por falas inadequadas. Volta e meia, parecendo até suando arrogantes, gente, suando de uma forma não humilde. E isso é extremamente perigoso, jogando contra si mesmo, falando mal do próprio currículo, não sabendo defender o currículo. E não faz isso de propósito, faz isso porque solta e às vezes não percebe, porque não treinou, não pensou nisso. Então, e o que talvez me dói mais, me deixou muito pensativo, né, nos dias seguintes, de cada entrevista, de cada turma que eu entrevisto, é que ao longo desses 2 dias de curso eu conheci essas mesmas pessoas, eu vi o quão fantásticas elas eram, quão boas elas eram, dava para perceber claramente, bons médicos, boas pessoas. E infelizmente quando chega na hora da banca, por não saber o que dizer, por não saber como se comportar, por ficar nervoso, não conseguem mostrar isso. E se você não mostra isso, ninguém vai mostrar por você.
Beleza? Então a gente separou essa semana justamente para te dar essa noção geral e a gente vai fazer isso mais uma vez pelo nosso método de simulação realística. Então, basicamente eu peguei uma entrevista de um colega meu, que foi também da USP, que não se destacou, e vocês vão ver um comportamento de uma pessoa que não se destaca. Essa entrevista é real, as perguntas são reais, e a minha entrevista de residência médica. E aí vocês vão ver por que com um currículo meia boca, por que sem publicação e sem iniciação científica, são as duas coisas, né? Eram as duas coisas que mais contavam no currículo e somavam, eu consegui uma das melhores notas da entrevista de residência médica. Beleza? Então, vou deixar vocês com esses dois trechinhos, tanto da entrevista do meu colega, depois a minha entrevista, e depois a gente vai bater um papo para mostrar os pontos que são muito importantes. Show? Dá uma olhada. Bom dia. Bom dia, Thiago. Bom dia, Thiago. Tudo bom? Obrigado. Então, Thiago, a gente estava dando uma olhada no seu currículo, né? A gente viu que você fez bastante coisa, né, durante a faculdade. Me fala especificamente sobre essa iniciação científica que você fez. Ah, não. Esse trabalho foi segundo período, foi laboratório de fisiologia, experimento com camundongo. Então, nada muito relevante, assim. Não, esse... Entendi. Nada relevante. Tá bom. E a gente também estava olhando aqui, né, no currículo que você enviou pela internet pra gente, que você participou de muitas ligas, principalmente boa parte do tempo era em ligas de cardiologia. Tem algum interesse específico na área ou entra na clínica médica só pensando nesses primeiros 2 anos? Assim, gosto muito de ligas, quero... assim, meu pai é cardiologista, entendeu? Então, sempre gostei muito, sempre me inspirou muito. Então, fui pegando esse gosto pela cardiologia, fazendo várias ligas e hoje eu tô firme, eu quero cardiologia. Tô firme nisso. Entendi. Mas, Thiago, então por que você quer fazer clínica médica? Mas então, como eu falei, eu quero fazer cardiologia e clínica médica é um pré-requisito, né? Então, eu vejo a clínica médica como uma ponte para eu chegar na cardiologia. Uma ponte, né? Perfeito. Bom, Thiago, me fala então por que especificamente você escolheu a nossa instituição? Por que você não escolheu a Unifesp, a USP Ribeirão ou uma outra? Então, na verdade, assim, eu estou prestando essas outras também, né? Na verdade, tanto faz, mas... mas assim, pô, a banca aqui, ela tem um nome muito forte, né? Renome internacional, uma instituição que é conhecida como excelência. Essa estampa no meu currículo, eu acho que ia ser muito bom. Tá ok. Me fala um pouco mais de você, o que você gosta de fazer no seu tempo livre, Thiago? Meu tempo livre? Eu sou uma pessoa normal, eu gosto de assistir séries, filmes. Séries. Mais um, né? Quem não gosta? Quem não gosta? Tá certo. Imagina que vocês estão... Thiago, acho que depois dessa, basicamente era isso que a gente tinha. Alguém tem mais alguma pergunta? Não. Então, tô satisfeito. Tá bom, Thiago. Acho que é isso e boa sorte aí Boa sorte, no sucesso aí, principalmente com os outros resultados. Opa, Isso mesmo. Opa, Boa obrigado, sorte, Thiago. Thiago. Obrigadão, Muito obrigado, gente. viu? Valeu demais. E aí, já deu pra sentir como é que é a entrevista de residência médica, cara? Não parece um bicho-papão, né? E aí, embora a banca fosse super receptiva, basicamente queria, fica à vontade e tal, conta um pouco sobre você. O candidato não conseguiu se diferenciar, respostas comuns para perguntas comuns, não conseguiu gerar uma conexão da banca ali em determinados momentos, uma postura talvez com falas um pouco inadequadas, né? Falas que talvez a banca não gostaria de ouvir, uma banca de clínica médica que era para onde ele estava prestando. Então, isso, infelizmente, esse candidato foi o padrão do que eu entrevistei no CRMed, né? As 200 pessoas que eu entrevistei. O John também entrevistou mais 200, mas esse aqui era o meu padrão. Conversando com ele falou que também era o padrão dele. E agora dá uma olhada de como foi a minha entrevista na USP, para você entender. Só de ver eu sei que você já vai perceber que é diferente. Para pensar qual dos dois candidatos mereciam a nota mais alta. Dá uma olhada. Olá, boa tarde. Boa tarde, João. Tudo jóia? Tudo jóia, tudo. Boa tarde, João. seja bem-vindo. A gente estava dando uma olhadinha no seu currículo, né, antes de você entrar, e a gente viu algumas coisas que você fez na faculdade, mas eu queria que você contasse especificamente sobre essa extensão em anatomia patológica. Tá certo. Esse projeto foi uma oportunidade muito grande que eu tive dentro da faculdade em si, porque
tinha um professor meu que ele era excepcional e ele tinha esse projeto de extensão, era um projeto basicamente ligado ali à anatomia patológica, no ponto de vista da clivagem do encéfalo, análise de lâminas. E o mais legal era que esse era um professor muito didático, né? Então tinha um processo seletivo para você entrar, obviamente, não cabe todo mundo, mas eu gostava da matéria em si, passei e aí foi um período que eu fiquei 1 ano fazendo esse projeto, mas certamente foi de muita valia para mim, né? De uma experiência muito boa. Entendi. Mas eu vi que você não publicou nenhum artigo científico durante a graduação, João. Não tinha nenhum incentivo na sua faculdade para isso? Então, na verdade, tem um incentivo muito bom, eu tenho excelentes professores que fazem publicações não só nacionais como internacionais, mas são professores que trabalhavam fora da área de atuação que eu desejava, que era a clínica médica em si. Então, quando a gente é aluno, a gente tem a oportunidade de fazer uma série de coisas do ponto de vista extracurricular, e aí eu acabei optando pelo trabalho em algumas outras frentes, né? Então, até vocês devem ter visto no meu currículo, eu fui representante estudantil do departamento de clínica médica por 2 anos, né? Era algo que eu gostava muito, porque eu consegui fazer uma relação muito mais próxima com os professores que eu admirava. Além disso, eu tive a oportunidade de ser representante do nosso diretório acadêmico, diretor de esportes e eventos. Então, ao mesmo tempo que era bom, a responsabilidade de gerenciar uma equipe era um pepino também, porque a responsabilidade é sempre muito grande, mas a gente organizou algumas excursões para o Rio de Janeiro, né, que é onde rolavam os jogos entre as faculdades, Espírito Santo e Rio jogavam juntos, e foi um período bem bacana, né, apesar de que quando a gente não conseguia formar uma delegação grande, então ia só uns 80 alunos, e aí basicamente desses 80... 10 só jogavam, e então basicamente era o mesmo time que jogava futebol de campo, vôlei, e aí a gente acabava jogando na primeira, ficava cansado, jogava o resto do dia inteiro, perdia todas, e aí acabava aproveitando, mas foi um período bem bacana, assim. Legal, deve ter dado um trabalhinho, né? Deu um trabalho, a exigência do pessoal era grande, mas eu gostava muito, tanto que eu fui 2 anos também diretor de esportes e eventos, eu tinha uma equipe que ajudava também, então valeu muito a pena esse período dentro da faculdade, tive que conheci muita gente, não só do Espírito Santo, o pessoal também do Rio, e essa relação em si é muito legal. Quando você faz boas entregas como a gente fazia, surge também um reconhecimento, então isso tudo foi muito importante na minha formação dentro da faculdade. Muito legal, João. Agora eu quero voltar um pouquinho. Fala pra gente, por que você quer especificamente a USP? Essa pergunta... realmente, eu poderia dizer, acho que o que a boa parte dos candidatos falaram aí ao longo do processo, vocês devem ter ouvido muito isso, que a USP é uma instituição de excelência, que tem os melhores professores, eu acredito que tudo isso seja verdade, mas acho que para mim o ponto que eu realmente vi que eu queria aqui foi a partir do momento que eu vim visitar o meu irmão aqui em São Paulo, isso tem 6 meses, e meu irmão ele é residente da ortopedia do Hospital do Servidor, e eu falei com ele, Thiago, eu quero ir conhecer a USP e tal. Ele falou, beleza, um dia eu tiver mais folgado, pegar o carro e vamos. E aí pegamos o carro e eu lembro até hoje o dia que a gente chegou e eu passei em frente ao Instituto de Radiologia, eu desci a ladeira ali do estacionamento em direção ao Instituto de Ortopedia, eu não conhecia nada aqui. Quando eu olhei o Instituto de Ortopedia, né, a sua grandeza, falei, é maior do que o hospital... do meu hospital das clínicas lá de Vitória, né? E eu falei, nossa, é aqui que eu quero ficar. Eu olhei para o lado, tinha o Instituto Central, né? O Instituto Central na sua imensidão também, aí tinha um Instituto de Psiquiatria. Tudo isso me encantou demais e eu não tive nenhuma dúvida que realmente era aqui que eu queria fazer a minha residência médica. Então, acho que basicamente desde então a USP tem sido o meu sonho e eu espero estar aqui muito em breve. Mas e conta uma coisa pra gente, por que clínica médica aqui na USP? Clínica. Tá. Aqui também eu tive a oportunidade, tem alguns colegas, obviamente, que fizeram clínica médica aqui. Um já formou, está fazendo hoje cardiologia no INCOR, que é o Rafael, mas um outro está no R2 de clínica, que é o Darlan.
E todos eles elogiaram bastante, não só o serviço em si, mas muito a forma como é organizado os estágios dentro da clínica médica. Então, diferente de outras instituições onde os residentes de clínica rodam em ambulatórios específicos, aqui os ambulatórios são gerais. Eu acho que isso é uma sacada fundamental, porque se a gente quer ter clínicos com uma visão mais ampla, um todo do paciente, é essencial que eles possam atender essa quantidade de pacientes sem necessariamente rodar em especialidades específicas. Então, para mim, acho que é um grande diferencial da instituição e o que mais me atrai na clínica médica aqui. Fora os professores de excelência, né? Alguns deles os meus colegas comentaram, o Leandro da UTI, um cara fantástico que eu quero muito conhecer e poder aprender, não só com ele, mas com todos os profissionais aqui dentro. A gente gosta muito dele. Legal. Quando você tem um tempinho livre, depois da correria dos estudos, o que você gosta de fazer? Eu gosto muito de ir à praia, embora o bronzeado me condene aqui, né? Tô moreno leite, mas eu não tenho conseguido ir porque, obviamente, a gente está estudando bastante. E eu gosto também muito de música, né? De tocar instrumentos e tal, então é algo que eu gosto bastante. Legal, João. Eu também toco. Fala pra mim o que você toca. Então, eu toco de tudo, né? Mal de tudo, mas toco. Mas o meu instrumento favorito hoje é o contrabaixo. Muito por influência do meu pai, quando a gente era mais novo, ele sempre quis ter uma banda, nunca tinha conseguido. E aí ele meio que obrigou eu e meu irmão a aprender para ele ter a banda dele. Então meu irmão foi fazer bateria, eu fui fazer contrabaixo, aulas. E a gente ficou num nível legal e ele começou a levar a gente para as festinhas, né? Toda festa de final de semana, seja de família, seja de algum colega. E a gente ia, às vezes, meio a contragosto, que era todo final de semana, mas tinha que ir. E o grande ponto que a gente só soube depois é que meu pai levava um trocado aí de toda a festa, né? E a gente nunca pingou pra gente, mas valeu que hoje em dia eu gosto bastante de tocar. Olha, legal, João. Acho que por hoje é isso mesmo, assim. Acho que deu uma conversada boa, a gente se conheceu bem. Tem aí o resultado da prova prática para sair ainda, mas muito legal, muito legal. Bacana, bom saber que vocês gostaram e espero estar aqui muito em breve. Boa sorte. Boa Obrigado, sorte no obrigado, processo. obrigado, Muito doutor. obrigado pelo interesse na nossa instituição. Boa sorte, João. Obrigado. Licença. Na hora que eu vi o currículo, não parecia ser tão completo assim, mas eu confesso que na entrevista me surpreendeu. Eu Me concordo. parece um cara que a gente precisa segurar. Concordo. O que tudo indica, eu acho que ele vai acabar passando mesmo. Então, Muito bom. E aí, deu para perceber a diferença entre os dois candidatos? Basicamente, vou pegar e sumarizar para você alguns pontos, não vai dar para a gente tratar todos nessa aula, por isso tem as aulas 2 e 3, mas basicamente, o que me chamou a atenção nesse primeiro candidato? Número 1, postura. Olha como é esse candidato. Beleza, o cara estava bem vestido e tal, tinha uma fala bacana, tal, sorridente, isso muito legal. Ele estava leve na entrevista, ele não estava nervoso, ele não estava batendo a perna, ele não estava ali mostrando um evidente nervosismo, tremor, nada disso. Mas olha como ele soou arrogante, né? Quando a gente pergunta, por que você quer fazer clínica médica? Ele basicamente falou, porque é uma ponte até a cardiologia. Gente, você podia ter, sei lá, na entrevista de cardiologia você pode falar algo parecido. Tá chegando para um monte de clínica e falando que a clínica é uma ponte para o que ele quer, por mais que seja verdade, é um sincericídio que tu tem que evitar falar. Não dá para falar esse tipo de coisa na sua entrevista, beleza? E o segundo ponto foi não saber defender o próprio currículo. Olha que bizarro. A banca deu uma oportunidade para ele falar, né, sobre a iniciação científica que ele fez. Ele falou assim, não, isso aí foi algo que basicamente eu nem gostei muito de fazer, um negócio com rápido e tal. Cara, se a banca perguntou para você algo sobre o seu currículo, vamos sempre jogar para cima, vamos se elevar diante da banca, vamos enaltecer tudo que você fez e conquistou para a banca sentir
o excelente aluno que você foi, o excelente médico e residente que você vai ser dentro do serviço, beleza? E a terceira coisa é a ausência de diferenciação, né? Basicamente esse candidato foi mais do mesmo. Gente, quando pergunta pra você, pô, o que você gosta de fazer? Ah, eu gosto de assistir Netflix e ver filme. Cara, ótimo! Quem não gosta? Quem não gosta de ver Netflix, de ver filme? Então vamos pensar numa resposta diferente. Basicamente, esse candidato não fez nada e não criou nenhuma conexão, nenhum engajamento com a banca. Tenho certeza que na medida que ele saiu, a banca simplesmente falou, cara, se ele tiver ido bem na prova teórica e na prática, beleza, mas pela entrevista pra mim, ó, tanto faz. Show? Bom, e basicamente, Isso é comum, João? Isso que aconteceu com esse candidato é comum? cara, é o que eu mais vi ao longo das 200 entrevistas que eu fiz. O que eu mais vi, infelizmente, foi mais do mesmo. Ah, tá, mas como é que eu consigo fazer para me destacar? Cara, é fazendo exatamente o que eu fiz na minha entrevista que vocês acabaram de ver. É pessoalizando, bicho, é pessoalizando, é contando a sua história. Ah, beleza, João, então eu vou inventar agora um monte de mentira. Não, cara, não vai mentir. Todas as histórias que eu contei, gente, foram reais. Foi tudo muito real pra mim. E é basicamente quando você consegue transmitir esse sentimento de realidade, né, o desejo grande que eu tinha de estar na USP, as características da clínica médica, contando como foi o meu passeio por dentro da USP, o meu sonho. Cara, você mostra que você quer muito estar ali, cria essa conexão com a banca, que é importantíssimo. Show? E eu vou debater pergunta por pergunta dentro da aula 2, né, dessa nossa semana da entrevista, porque seria impossível fazer tudo em uma aula só. Então fica tranquilo, a gente vai debater cada ponto positivo e negativo e mostrar para você como você consegue criar a tua própria história para você fazer o mesmo, beleza? E de cara, se você já gostou dessa aula 1, faz um favor para mim, bicho. Deixa aqui embaixo o seu comentário, a gente tem uma área só de comentários. Pode enviar sua pergunta, pode perguntar o que você quiser. A gente vai ter o maior prazer de responder. Toda a nossa equipe, não só eu, o Mikael, o Alexandre, o John, tá todo mundo aqui essa semana para responder tudo o que você quiser sobre entrevista de residência médica, beleza? E se puder também, deixa o seu feedback sobre essa aula, porque para mim, quando alguém assiste uma aula minha e não deixa um comentário, é igual quando eu abro um biscoitinho da sorte e não vem a sorte dentro, é quase que uma sacanagem, bicho. Então, não me sacaneie, deixa teu comentário, fala, João, foi bom, muito legal, não tinha essa percepção, ou manda lá, rasga o verbo, João, foi uma merda, não faz sentido nenhum, que aula bosta, não tem problema, velho. Põe o teu comentário aqui embaixo que a gente vai trocar ideia e vai ser muito legal, beleza? Na aula 2 eu já falei, na quarta-feira você vai ver com detalhes cada resposta para cada pergunta e como você consegue criar a tua própria história e se diferenciar. E na aula de número 3, aí é o Mikael quem vem dar o recado quando você encontra uma banca de residência médica que te distrata, que é meio Zé Ruela, que não te respeita, e o que você faz para não deixarem eles baixarem a tua bola para você crescer e ser o maior dentro daquela sala de entrevista. Beleza? Deixa seu comentário aqui e foi um prazer ter você com a gente nessa aula.